Até o mais devotado dos servos de Deus pode sentir desânimo e exaustão, permitindo que suas circunstâncias sobrecarregar sua confiança diária em Deus. Elias, um profeta do reino do norte de Israel, testemunhou e realizou alguns dos milagres mais incríveis registrados na Bíblia. No entanto, não muito depois de ele sucumbir à depressão e ao terror, em resposta à maldade rebelde do rei Acabe. Deus disse a Elias para declarar uma seca na terra. Durante este tempo, Deus demonstrou repetidamente sua provisão e cuidar de Elias, permitindo que ele bebesse água de um riacho. Isso deveria estar seco, e enviando corvos para lhe trazerem pão e carne para comer. 1 Rei 17, 1-7. Agora, Elias, o tibita, das pessoas que estão hospedadas em Gileade, disse a Acabe: assim como vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem estou, com certeza não haverá chuva ou água na grama de manhã cedo nestes anos, exceto pela minha palavra. E veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: saia daqui e vire para o leste. Esconda-se junto ao rio Quirite, a leste do Jordão. Você vai beber do rio. E eu disse aos corvos para trazerem comida para você lá. Então ele foi e fez o que lhe foi ordenado pela palavra do Senhor. Ele foi morar perto do rio Quirite, a leste do Jordão. Os corvos trouxeram-lhe pão e carne pela manhã e à tarde, e ele bebeu do rio. Mas depois de um tempo, o rio secou, porque não houve chuva na terra. Mais tarde, o Senhor o levou à casa de uma viúva, que estava sofrendo todo o impacto da seca. Ela estava com seus últimos pedaços de comida. Mas Deus deu a Elias autoridade para assegurar-lhe que sua farinha e óleo seria reabastecido milagrosamente dia após dia. E eles eram. Quando o filho da viúva morreu, Elias orou a Deus para trazê-lo de volta à vida, e ele o fez. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levante-se e vá para Zarepat, que pertence a Sidom, e fique lá. Eu contei a uma mulher cujo marido morreu, para alimentá-lo. Então Elias levantou-se e foi para Sarepta. Quando ele chegou ao portão da cidade, ele viu uma mulher ali juntando gravetos. Ele ligou para ela e disse: eu te peço, traga-me um pouco de água em uma jarra para que eu possa beber. Quando ela ia atender, ele a chamou: peço a você, traga-me um pedaço de pão em sua mão. Mas ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho pão. Só tenho farinha suficiente na jarra para encher uma mão, e um pouco de óleo na jarra. Veja, estou juntando alguns gravetos, para que eu possa ir e prepará-lo para mim e para meu filho. Então comeremos e morreremos. Elias lhe disse: não tenha medo. Vai e faça como você disse. Mas faça-me um pouco de pão primeiro, e traga-o para mim. Então você pode fazer um para você e para seu filho. Pois o Senhor Deus de Israel diz: o pote de farinha não vai acabar, e o pote de azeite não ficará vazio, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Então ela foi e fez o que Elias disse. E ela e os da sua casa comeram muitos dias. O pote de farinha não acabou, e o jarro de azeite não ficou vazio. Aconteceu conforme foi dito pela palavra do Senhor, através de Elias. Depois disso, o filho da dona ficou doente. A casa ficou doente. Sua doença era tão ruim que não havia mais fôlego nele. Então a mulher disse a Elias: o que eu tenho a ver com você, homem de Deus? Você veio até mim para que meu pecado fosse lembrado e matar meu filho. Ele disse a ela: dê-me seu filho. Então ele o tirou dos braços dela e o carregou até o quarto no segundo andar, onde ele ficou e o deitou em sua própria cama. Ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, você trouxe problemas para a mulher com quem estou hospedado, fazendo seu filho morrer? Então ele deitou-se sobre a criança 3 vezes. E clamei ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, eu oro a você, deixe a vida desta criança retornar para ele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida da criança volta para ele. E ele ficou forte novamente. Elias pegou a criança e a derrubou do segundo andar para dentro da casa, e deu-a à sua mãe. Ele disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus. Agora eu sei que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. 1 Reis 17, 8-24. Então Deus convocou Elias para uma batalha com profetas pagãos numa montanha com vista para o mar, na encosta de uma montanha com vista para o mar. Quando a competição começou, seu chamado Deus não parecia aceitar seu sacrifício.
apesar de seus esforços demonstrativos para convocá-lo. Quando chegou a vez de Elias, ele orou e o Deus vivo consumiu o sacrifício do profeta com fogo do céu, apesar do fato de Elias ter repetidamente encharcado o altar na água. Então agora convoque todo o Israel para me encontrar no Monte Carmelo. E reunir 450 homens que falam por Baal. E reuniu 450 homens que falam por Baal. E 400 homens que falam pela falsa deusa Axera. E 400 homens que falam pela falsa deusa Axera, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe enviou notícias a todo o povo de Israel. E ele reuniu os homens que falam pelos deuses falsos. No Monte Carmelo, Elias chegou perto de todo o povo e disse: Até quando você ficará dividido entre duas formas de pensar? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se Baal é Deus, então siga-o. Mas o povo não lhe respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único homem que resta que fala por Deus. Mas aqui estão 450 homens que falam em nome de Baal. Traga 2 touros para nós. Deixe-os escolher um touro para si. E corte-o e coloque-o na madeira. Mas não coloque fogo embaixo dele. Vou preparar o outro touro. E coloque-o sobre a lenha e não porei fogo debaixo dele. Após esta incrível demonstração do poder de Deus, ele convocou Elias para realizar outro milagre. O profeta orou para que a seca acabasse. E Deus respondeu enviando uma pequena nuvem, seguido por uma chuva torrencial. Dado todo o seu sucesso, seria de se esperar que Elias estivesse cheio de confiança, alegria e louvor ao Senhor neste momento de sua vida. Quando ele soube que a rainha Jezabel havia jurado matá-lo, ele fugiu para o extremo oposto do país, onde ele se sentou debaixo de uma árvore e implorou a Deus que tirasse sua vida. 1 Reis 18, 41 a 46. Então Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, pois ouve-se o som de muita chuva. Então Acabe subiu para comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Ele se deitou no chão e colocou o rosto entre os joelhos. E ele disse ao seu servo: Suba agora e ore para o mar. Então ele subiu e olhou e disse: Não há nada. 7 vezes Elias disse: Vá de novo. Na 7ª vez ele disse: Vejo uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem subindo do mar. Elias disse: Vai e diga a Acabe: Prepare seu vagão de guerra e desça para que a chuva não te pare. Logo, o céu ficou preto com nuvens e vento. E choveu muito. E Acabe foi para Jezreel. Então a mão do Senhor esteve sobre Elias. Ele puxou a roupa para baixo do cinto. E correu diante de Acabe para Jezreel. E correu diante de Acabe para Jezreel. 1 Reis 18, 1 a 9. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Ele contou a ela como Elijah havia matado com a espada todos os homens que falavam por Baal. Então Jezabel mandou notícias a Elias, dizendo: Então fiz os deuses devidos a mim e ainda mais, se eu não fizer da sua vida a vida de um deles. A essa hora amanhã. Elias ficou com medo, levantou-se e correu para salvar a vida. Quando ele chegou a Berseba de Judá, ele deixou seu servo lá, mas ele mesmo viajou por um dia para o deserto. Ele veio e sentou-se debaixo de um zimbro. Lá, ele pediu que ele pudesse morrer, dizendo: É o suficiente agora, ó Senhor. Tire minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Quando ele se deitou e dormiu debaixo do zimbro, um anjo o tocou. O anjo lhe disse: Levante-se e coma. Então Elias olhou e viu pela sua cabeça um pão preparado sobre pedras quentes e uma jarra de água. Então ele comeu e bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou pela 2ª vez e tocou nele e disse: Levante-se e coma, porque esta viagem é muito difícil para você. Então ele se levantou e comeu e bebeu. E ele foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele chegou a uma caverna e ficou lá. A palavra do Senhor veio a ele e disse: O que você está fazendo aqui, Elijah? Elias disse: Tenho tido muito cuidado em servir ao Senhor, o Deus de todos, porque o povo de Israel se afastou do seu acordo. Eles derrubaram seus altares. E mataste à espada os homens que falam por ti. Só sobrou eu e eles querem me matar. Felizmente, esse não é o fim da história. Deus não abandonou Elias quando o descobriu. Para dizer o mínimo, não no seu melhor. Não, o Senhor o pegou, jogou-o de volta na briga. Deu-lhe uma ajuda inestimável, na forma do profeta Eliseu. E então o levou para o céu em um redemoinho. 1 Reis 19, 11 a 18. Então o anjo disse: Vai e fique na montanha diante do Senhor. E o Senhor passou. Um vento forte varreu as montanhas.
e quebrou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, a terra tremeu. Mas o Senhor não estava no abalo da terra. Depois que a terra tremeu, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois que o fogo veio, um som de sopro suave. Quando Elias ouviu isso, ele colocou o casaco no rosto e saiu e parou na abertura do buraco. Então uma voz veio até ele e disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele disse: "Tenho tido muito cuidado em servir ao Senhor, o Deus de todos, pois o povo de Israel se afastou do seu acordo. Eles derrubaram seus altares, e eles mataram com a espada os homens que falam por ti. Só fiquei eu e eles querem me matar." O Senhor lhe disse: "Volte para o deserto de Damasco. Quando você chegar lá, designou Azael para ser o rei da Síria. Separou Jeú, filho de Nissi, para ser o rei de Israel. E separou Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, falar por Deus em seu lugar. Jeú matará aquele que fugir da espada de Azael. Eliseu matará aquele que fugir a espada de Jeú. Mas deixarei 7.000 em Israel, cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e cujas bocas não o beijaram." Segundo Reis 2:11. Segundo Reis 2:11. E aconteceu que eles continuaram conversando, que eis que apareceu uma carruagem de fogo, e cavalos de fogo e os separou. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Somos humanos, assim como o profeta Elias. Ficamos exaustos e quando nossas mentes e corpos se cansam, podemos ficar sobrecarregados. No entanto, o Deus que nos criou, Salmo 103:14. Pois Ele conhece nossa estrutura. Ele se lembra de que somos pó. Deus nunca esquece suas promessas para nós. Deus nunca esquece suas promessas para nós, mesmo quando a nossa memória da bondade grega de Deus se desvanece. O profeta Elias estava ciente da idolatria de Israel. Ele estava ciente de que a hora do julgamento havia chegado. Ele também sabia que a seca e a fome estavam a caminho. Devastar Israel. Ele sabia porque havia declarado o julgamento de Deus. Tudo isso aconteceu durante um período muito triste na história de Israel, quando o povo praticamente virou as costas para Deus. E seu rei tinha abertamente e corajosamente pecou contra o Senhor. Imagine a coragem necessária para um homem orar por julgamento sobre seu próprio povo, enfrentar um rei perverso, e então ficar diante de centenas de falsos profetas e questionar sua piedade. Embora o Senhor tenha levado Elias para o céu há muito tempo, este profeta corajoso continua a proclamar que a verdadeira liderança pode exigir ficar sozinho e falando verdades difíceis.